Olá, inscritos! Pessoal, hoje vamos falar de impérios. Os impérios, né? No nosso reino teve muitos impérios. Teve impérios egípcio, assírio, babilônico, grego, persa, romano, entre outros impérios que ficou no passado. E vamos falar exatamente do Império Assírio. O Império Assírio, na época do rei Senaqueribe, conquistou muitos territórios, muitos outros impérios foram invadidos e dominados. Dominou. Na época do reinado, o reino assírio, do Império Assírio, ele conquistou o Egito, a Babilônia. Então isso era o mundo na época, né? Então conquistou muitos povos. E esse império marchou para Israel. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e o chefe dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Como essa mensagem, assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há força para dá-la à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu senhor, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhe respondeu: diga ao seu senhor, assim diz o Senhor. Não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que o servo do rei da Síria falaram contra mim. Porei nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que seja morto à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laques, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina. Ora, Senaqueribe foi informado que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros Ezequias com essa mensagem: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane. Quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações, e como as destruíram por completo. E você acha que as livrará? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, de Harã, de Rezefe e dos descendentes de Éden, que estavam em Telassar. Onde estão o rei de Ramate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Ezequias recebeu a carta nas mãos do mensageiro e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, apresentou-a diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu é Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os seus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras de Senaqueribe. Enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, é Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouviu a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria.
Essa é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou ao Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo: com carros sem conta subi aos mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano. Derrubei os seus cedros mais altos, os seus melhores pinheiros, entrei em suas regiões mais remotas, ao melhor das suas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés sequei todos os riachos do Egito. Você não soube que há muito eu já havia ordenado que, desde os dias da antiguidade, eu havia planejado? Agora eu o executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedra. Os seus habitantes, já sem forças, desanimam, envergonhados. São como pastagem, como brotos tenros e verde, como capim no terraço, queimado antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, quando sai e quando retorna, e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei meu anzol em seu nariz e meu freio em sua boca. Eu farei voltar pelo caminho por onde veio. E você, Ezequias, darei esse sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano semeiem, colhem, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra e encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e de um remanescente do Monte Sião. O zelo do Senhor do Exército realizará isso. Por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará. Não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Eu defenderei essa cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando adorava no templo do seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer oferiram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho Esarredom foi o seu sucessor. Então, pessoal, assim terminou essa história do reinado assírio. E esta história, mais de um império que foi derrubado pela mão do Senhor. Foi derrubado, sim, porque após isto, o Império Assírio nunca mais foi o mesmo, e foi desfinhando, e surgiu outro império no seu lugar, que foi o Império Babilônico. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, dê o seu like, contribua com o canal e compartilhe o vídeo. Deus abençoe a todos.